O GM é o novo cérebro do Meta e entender sobre ele pode fazer muita diferença nos seus anúncios, mas só não vai funcionar para você se você não curtir esse vídeo e não se inscrever no meu canal. Então bora pro vídeo, que é a aula número 2 do meu curso, que eu chamo de método GM. A gente já vai chegar lá porque ele é o novo cérebro do Meta, mas basicamente ele funciona junto com o Andrômeda, que foi muito falado ano passado, e com o Lattes, que foi uma outra coisa que eu também acabei tendo contato, e aqui eu vou explicar mais ou menos o conceito por trás dessas 3 tecnologias do Meta e por que elas são a nova forma de fazer anúncios, né? Ele até coloca aqui, porque o criativo é o novo direcionamento. Bom, basicamente o Meta traz aqui que antes ela funcionava com esse modelo aqui que eles chamam de DLRM, né? Que basicamente dependia de sinais criados à mão, como por exemplo, o usuário curtiu páginas nos últimos 30 dias. É engraçado porque antigamente, quem faz anúncio há muito tempo aí vai lembrar que existia interesse dos mais diversos. Então, por exemplo, quando eu queria vender para uma pessoa mais velha, eu colocava interesse Silvio Santos, eu colocava interesse Faustão, e isso não tem mais no Meta, né? Dava para colocar interesses mais detalhados assim também, como pessoas que curtiram tal página, pessoas que seguem fulano. Então, antigamente a gente conseguia segmentar, entre aspas, muito através do próprio gerenciador de anúncios. E aí, se você fazia parte daquela fatia de interesse, provavelmente você seria impactado. Então, perceba quanto a forma de você criar anúncios hoje mudou. Inclusive, o próprio feed do Instagram é observável isso. Antigamente, se você postava alguma coisa, sei lá, 10, 20% dos seus seguidores seriam impactados pelo teu post. Curtiria, comentaria. Hoje, cara, se você tem pouco seguidor, provavelmente isso acontece ainda, mas se você tem mais de 1.000, 2.000 seguidores, você vai perceber que a maioria, a não ser que seja uma publicação de que gera interesse, de fato, nos seus seguidores, a maioria dos seus seguidores não será impactado pelo teu anúncio, porque o Meta, o Instagram, ele tá meio que se transformando no TikTok mesmo, né? O que importa, no final das contas, é o conteúdo. Se, para o Meta ganhar dinheiro com os anúncios, ela precisa manter os usuários ativos dentro da plataforma, é importante entender qual que é o comportamento do usuário. Se o usuário está ali por conta de conteúdo, é importante entregar um bom conteúdo para esse usuário. Então isso muda um pouco do game de anúncios também para a gente aqui, tá? Então ele fala aqui que o problema antes é que esses sinais se perdiam. Então pensa, hoje eu curto Silvio Santos, amanhã eu já saio desse hall de interesse e vou para um outro tipo de interesse, porque porventura eu curti uma página específica lá. E o ponto principal é que, apesar de o Meta ter todos esses dados na mão, era muito difícil ele sustentar todas essas informações e conseguir atribuir isso a um anúncio específico para você, dentre um monte de anúncios que ele teria ali, baseados no seu interesse. Imagina a complexidade disso. Então o GEM, né, o GM, é o maior modelo de fundação de sistema de recomendação do mundo aqui, que ele basicamente usa uma linguagem do ChatGPT, né, que é os LLMs, que já traz a inteligência artificial aí, com milhares de GPUs rodando ao mesmo tempo, tá? E aqui tem uma ilustração. Então, basicamente, o GM, ele entende padrões de comportamento complexos. Aí ele fala, ele analisa sequências inteiras de ações, o que você viu, clicou, comprou, ignorou, e aprende a prever com uma precisão absurda qual anúncio vai te fazer converter. Então, o que o GM faz de diferente? Isso aqui é legal, ó. Em vez de agregar dados em médias, que é basicamente o conceito de interesse que eu trouxe aqui, ele olha a ordem dos seus eventos. Se você viu um tênis, depois pesquisou o frete grátis, depois viu um review, ele entende esse caminho, entende o principal, seu comportamento na rede social. Aí ele cruza esses dados de comportamento com os dados do anúncio, formato criativo objetivo para encontrar o match perfeito. Por exemplo, eu percebi esses tempos que o meu feed não aparece anúncio. No meu feed não aparece anúncio. Eu falei, cara, não tá aparecendo anúncio para mim, o que aconteceu? Será que é por isso que o CPM tá mais alto? Só que nos meus stories aparece um anúncio a cada 2, 3 que eu passo. Provavelmente eu nunca tive um bom comportamento de compra através de anúncios no feed. E ele tá entendendo isso para mim. Então no meu feed ele não vai me trazer anúncio. O que ele tá me trazendo muito hoje é conteúdo recomendado. Insights no Instagram alimentam o Facebook e vice-versa. Se você engajou com um vídeo de moda no Reels, isso melhora a previsão de anúncio no feed. Beleza, isso aqui eu acho que não muda tanto. Aí isso aqui que é uma parte que é interessante, que eu não vou saber trazer o conceito aqui para ti, mas basicamente o GM, ele fala que ele não atua sozinho. Ele ensina centenas de modelos menores de VM, que são usados em cada etapa do sistema de anúncio, com 2 vezes mais eficiência que métodos anteriores. O ponto é que antes, para o Meta conseguir processar todos esses dados para te trazer o melhor anúncio, exigia uma velocidade muito alta de processamento. E o modelo que existia anteriormente não conseguia fazer isso. E essas VMs veio meio que para resolver
essa questão. E aqui tem uma ilustração. E aí que entra o Andrômeda, que foi muito falado no passado. Ele até traz aqui, ó, imagina o seguinte, existem dezenas de milhões de anúncios ativos no Meta. Quando você abre o Instagram, imagina, cara, eu abro o Instagram aqui, o Instagram não sabia que eu ia abrir o Instagram nessa hora, ou previa, né, que eu ia abrir o Instagram agora. Só que ele tem que pensar em qual anúncio trazer para mim na próxima scrollada que eu der no feed e o quanto isso é complexo frente à quantidade de interesses que eu tenho de compra na minha vida, né, na rede social. Imagina o quanto isso é complexo e o quanto isso exige de velocidade de processamento. Então ele fala que quando você abre o Instagram, o sistema precisa escolher os melhores para você em milissegundos. E o Andrômeda, basicamente, é quem faz isso. Ele é o garçom nessa história. Então, o Andrômeda, enquanto o Andrômeda é o garçom, ele filtra bilhões de candidatos e entrega para o GM, o chefe. Então, o GM é o cara que faz a comida, vamos dizer assim, que faz o prato. E o garçom é aquele que te apresenta qual que é o melhor prato para você. Mas imagina que o GM, ele tem uma caralhada de pratos na cozinha dele que ele consegue fazer. Ele é um super chefe. E o garçom não sabe qual que é o prato que você mais gosta, mas ele precisa trazer um cardápio que combine com você. E ele fala que ele entrega aqui apenas 100 a 200 anúncios mais relevantes para aquele usuário específico. Então, como que o Andrômeda funciona? Ele organiza os anúncios em camadas hierárquicas, aí ele fala que roda em chips de última geração, beleza. Tudo isso aqui, gente, se você subir a campanha do seu jeito, isso aqui vai funcionar, tá? Não é porque você vai subir uma campanha BO aí, que o Meta não vai usar a inteligência dela. O ponto é que você não vai ajudar o Meta a ter inteligência suficiente para você subir os seus anúncios. Porque você vai fazer como eu estava fazendo até mês retrasado, que é a conta tem inteligência, a campanha tem inteligência, o anúncio tem inteligência, e eu tô separando tudo. Como é que eu vou trazer uma inteligência pro Meta, sendo que eu separo tudo aqui? Então, basicamente, essa é a lógica. Se hoje o Meta consegue definir melhor essa inteligência, sem que eu precise configurar lá um interesse específico a cada conjunto de anúncio, porque quem vai fazer isso hoje não é mais interesse, que quase nem existe mais interesse no Meta. Quem que vai fazer isso é o criativo, e a gente já vai chegar lá. Então, se o criativo é o que vai fazer essa união para trazer essa inteligência para o Meta, não existe mais interesse, então é importante que eu traga esses criativos de uma forma mais organizada, mais estruturada para o Meta entender qual o criativo e entregar para a pessoa certa. E aí ele fala que anúncios de alto valor recebem modelos mais complexos, eficiência bruta. E o Lattes? O que é o Lattes? O Lattes eu acabei vendo num conteúdo, eu vi num artigo do Meta, não entendi. Eu vi que nos Estados Unidos tinha um cara falando muito disso aqui no YouTube. Esse eu não vou lembrar referências, mas basicamente tem alguns vídeos de um cara falando sobre o Lattes. E o Lattes, para trazer nessa analogia aqui, ele fala que o Lattes é o próprio cardápio estruturado. Tá? Então existe o GM, que é o cara que faz a comida. Ele pode fazer qualquer comida que você quiser, mas ele não sabe que comida você vai fazer. E quem vai saber isso aqui é o Andrômeda, porque ele vai estudar o teu comportamento e vai te apresentar o melhor cardápio. E o Lattes, basicamente, ele vai pegar o teu cardápio que o Andrômeda vai te entregar e ele vai selecionar qual que é a comida que ele tem que te entregar ali, porque ele sabe mais ou menos que se você tá no restaurante, vou trazer uma analogia escrota aqui, às 4 da tarde, você não quer mais almoço, você quer um café da tarde, talvez. E quem vai saber fazer isso vai ser o Lattes. Então, nesse momento, o cardápio que ele vai te apresentar, o café da tarde, provavelmente vai ser o primeiro produto ali na lista desse cardápio, tentando trazer essa analogia um pouco bizarra aqui para você. Aí pensa assim, no restaurante de verdade, o cardápio não é só uma lista de pratos, ele organiza a entrada, pratos principais, sobremesas e bebidas. Tudo com preço, ingredientes e harmonizações. Sem o cardápio, o chefe pode ser incrível e o garçom pode ser rápido. Inclusive, até, ele falou a parada do preço aqui, e eu falo muito que preço, ele define público. Imagina que você quer comprar uma camiseta, mas você não é uma pessoa que paga mais de R$100 uma camiseta. O Meta entende esse teu comportamento, porque você é uma pessoa classe C, ou porque você é uma pessoa mão de vaca que nem eu, e ele não vai entregar uma camiseta de R$200 para você no anúncio, ele vai te entregar camisetas mais baratas, e o Lattes é quem faz essa seleção, compreende? Então, sem o cardápio, o chefe pode ser incrível, o garçom pode ser rápido, mas ninguém sabe o que pedir, quanto custa ou como combinar essas coisas. Aí ele fala, no sistema de anúncios da Meta era exatamente isso que acontecia. Cada objetivo de campanha, venda, lead, tráfego, awareness, tinha seu próprio modelo separado. E eles não se conversavam. Então era muito comum no passado, o que a galera fazia? Eu fiz isso até naquela conta nova. Era criar campanha de vídeo, com o objetivo de visualização de vídeo. Olha que loucura isso. Aí a gente pegava as pessoas que viam o vídeo completamente, ou que viam pelo menos 75% do vídeo, e a gente pegava esse público, criava esse público dentro da conta de anúncio, e anunciava com um objetivo de conversão para o público que viu até 75% do vídeo. Hoje, eu não posso dizer que isso não funciona. Eu acho que até hoje tem gente que faz isso. Mas isso está cada vez mais inviável. Porque, inclusive, o próprio remarketing, o Meta faz dentro dessas campanhas que eu vou trazer aqui no método de IM. Então, o que o Lattes fez?
Ele unificou todos os cardápios em um só, agora um sistema inteiro, passa pela mesma arquitetura de ranking. É um cardápio universal onde pratos são os anúncios, cada um com seu ingrediente criativo, formato copy CTA, inclusive a gente vai fazer variação de copy dentro do mesmo anúncio. As categorias são os objetivos, venda, lead, tráfego, mas agora eles se comunicam. O Lattes aprende quem que compra, quem que preenche formulário. As harmonizações são Sequence Learning. Uma coisa que eu acabei não falando, tá? Que inclusive o nome desse curso ia ser Machine Learning. Qual que é o game dessa nova estrutura aqui? É que o Meta utiliza de inteligência artificial, isso está claro. Mas o ponto é que quanto mais dados você entrega para o Meta, mais ele aprende de forma de bola de neve, ele vai aprendendo sobre os seus anúncios e ele consegue aguentar uma escala por mais tempo, como eu mostrei para você na conta da Bia, que ele aguentou ali por mais de 15 dias, honrou as 9 mesmo eu subi no orçamento, ou dobrando, triplicando o orçamento a cada semana. Por que parou de performar? Porque o público é finito, porque eu tô com os mesmos criativos sem fazer nenhuma alteração. E a gente vai chegar lá como corrigir isso, tá? Mas basicamente, o Machine Learning, ele aprende dia após dia e vai melhorando esse anúncio para o seu público. E aí o Lattes lê a jornada completa do usuário, não só o último clique, para entender qual prato combina com aquele cliente. O GM trabalha dentro desse cardápio. O Lattes é a estrutura que permite ao GM processar todos os sinais de forma organizada. Sem o Lattes, o GM teria dados bagunçados. Com o Lattes, ele recebe tudo estruturado e entrega a previsão perfeita. E como fazer isso na prática? Aí que entra Tofu, Mofu e Bofu. Não sei se você já ouviu essas nomenclaturas, mas eu vou falar bastante de Tofu, Bofu, Mofu para você guardar aí com você, mas basicamente é topo, meio e fundo de funil, e é isso que a gente vai ver na próxima aula.